gestor de crise, que foi criado pela Universidade Federal do Piauí durante toda a pandemia, teve e tem um papel importantíssimo na elaboração das políticas públicas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Emílio, e junto com outros colegas da Universidade Federal do Piauí, de diversas especialidades, né, diferentes, trabalhou em muitas frentes. A gente convidou ele hoje exatamente para fazer também essa avaliação de uma situação que temos, né, uma situação de tendência que também vem sendo acompanhada pelo comitê. E agora essa nova questão dessa nova cepa, né, ela está sendo pesquisada. Existe alguma informação já sobre isso aqui, Emílio, aqui no Piauí? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efraim. Bom dia, ouvintes e telespectadores do Notícias da Boa. Bom, Cíntia, essa é uma pergunta muito importante. Por que Manaus está sendo discutido nesse momento, além do caos, o Dr. Carlos Henrique acabou de falar, uma questão humanitária, inclusive, mas porque eles estão rastreando o vírus e as variações do vírus desde março. A Fiocruz Amazônia está fazendo isso. Então, você tem no dia 13, agora, anteontem, a notificação de uma variante do vírus, porque eles estão investigando. Nós, aqui no Piauí, não estamos fazendo isso. Então, possivelmente, porque é, inclusive, da biologia do próprio vírus, da variação, a mutação, possivelmente a gente tenha variações, mutações circulando também pelo Piauí, mas a gente simplesmente não sabe, porque isso não está sendo investigado. Aliás, como não está sendo, isso também reflete a falta de gestão central, que é vigilância laboratorial. Isso não está sendo de maneira sistemática, sendo feito de maneira sistemática no Brasil inteiro. Então, você tem casos pontuais que estão investigando, mas isso não é uma rotina, não foi estabelecida uma rotina no Brasil inteiro. E aí você tem riscos de que uma nova variante possa ter um comportamento diferente, e isso simplesmente não é identificado. Isso pode representar um problema para a gente, né? Se não estiver sendo feito esse rastreio. Pode representar um problema, é um problema. A gente precisa conhecer, né? É uma coisa que, primeiro, sim, a gente precisa conhecer. Então, eu acho que o conhecimento reduz muito o medo. Uma vez que você tenha conhecimento, você se prepara e você sabe como agir. Então, a gente precisa de conhecimento. E porque as novas variantes, elas simplesmente podem não representar nada do ponto de vista da pandemia, da doença da Covid, ou elas podem representar uma maior transmissibilidade. Por exemplo, a cepa que foi identificada no Reino Unido, os estudos já mostram que ela tem uma capacidade de transmitir de pessoa a pessoa da ordem de 40% a 70% a mais do que a variante anterior. Então, isso representa, do ponto de vista de política de saúde pública, um desafio gigantesco, porque você vai ter mais pessoas adoecendo. Felizmente, nesse caso da cepa identificada no Reino Unido, embora tenha uma capacidade, o vírus seja mais eficiente em contaminar pessoas, ele não leva a um maior agravamento da doença. Então, isso é um dado que já tem, mas, mais uma vez, por que tem essa informação no Reino Unido? Porque está sendo feito, está sendo rastreado. Então, a gente precisa fazer isso, a gente precisa melhorar eu estou sendo um pouco otimista, a gente precisa estabelecer uma rede de vigilância laboratorial que simplesmente organizada não existe no Brasil. Efraim? Isso quer dizer que o comportamento da doença é parecido realmente uma gripe, no sentido de que você é vacinado, mas tem que refazer periodicamente a vacina, e não como sarampo? Fren, é uma boa pergunta sua, e às vezes as pessoas ficam decepcionadas porque a gente não tem todas as respostas. A gente precisa de tempo. Infelizmente, a gente precisa de tempo para ter todas as respostas. Tem um estudo que saiu recentemente também do Reino Unido, mostrando em profissionais da saúde que o tempo que as pessoas que se contaminaram naturalmente pela doença, o tempo médio em que elas ficaram imunizadas, protegidas, foi de 5 meses. A gente não sabe ainda da vacina, porque a gente está começando a vacinar, o mundo, né? O Brasil não. Começando a vacinar agora, a gente não sabe ainda por quanto tempo
a vacina vai dar cobertura, vai de fato imunizar a população. A gente precisa esperar o tempo para avaliar isso. Tem um estudo, Efrem, Cíntia e ouvintes e telespectadores. Tem um estudo, porque o novo coronavírus, ele tem esse nome novo, porque ele é de uma família de coronavírus. Tem um estudo que analisou os outros coronavírus e pacientes infectados pelos outros coronavírus por 35 anos. É um estudo longo, um estudo muito bem feito, muito bem desenhado. Nesse estudo, eles verificaram que a cada ano, passando em média 12 meses, os pacientes contaminados estavam suscetíveis a uma nova contaminação. Então, Efrem, as pistas que esse vírus está nos dando levam a crer que, muito provavelmente, ele vai se tornar uma doença endêmica, ele vai circular, não de maneira epidêmica, ele vai circular localmente, e que provavelmente a gente vai, sim, precisar ter campanha de vacinação regular. Entendi. Nessa situação que nós estamos hoje, né, que houve um aumento de casos, uma situação de alta, uma tendência de alta nos últimos dias, né, como a gente teve anteriormente, né, o estabelecimento de um pico, o que pode acontecer? Qual é a tendência do que pode acontecer conosco, aqui no estado do Piauí? Bom, Cíntia, a gente está vendo o reflexo que foi anunciado, que foi dito, que foi debatido, a movimentação de compra de Natal. Então, a gente analisou, você disse, eu tenho que fazer essa ressalva e agradecer. Na verdade, nós somos um grupo grande de professores acompanhando a pandemia pela Universidade Federal do Piauí, escrevendo notas técnicas, dialogando com as instâncias administrativas. O que é que a gente acompanhou na nossa última nota técnica, no nosso último estudo? Na última semana de dezembro, houve já um aumento considerável de número de novos casos. Isso se deu muito provavelmente pela movimentação de compra de Natal, nem foi ainda pelas festas em si, de Natal e Réveillon. E agora, a gente está tendo um aumento de número de novos casos, em algumas regiões da ordem de 200%, em outras regiões da ordem de 400% de novos casos, pelas festas de fim de ano. Está muito claro isso, e para isso não tem mais dúvida. O que é efetivo para você interromper a transmissão do vírus? Distanciamento físico, uso de EPIs, de máscara e higienização das mãos. Nas festas de final de ano, isso se quebrou. As pessoas se abraçaram, as pessoas estiveram próximas umas das outras, as pessoas viajaram, e isso está repercutindo agora, nesse momento, no número de novos casos, no aumento do número de óbitos, e certamente, e infelizmente, isso vai repercutir no sistema de saúde daqui a uma semana. E o Enem? Qual o impacto do Enem? Pode vir a ter. Vinha a ter, já que são milhões de jovens fazendo provas. Efrem, Cíntia, o ideal é que não houvesse o Enem. É claro que tem um prejuízo, que está um prejuízo educacional muito grande, a suspensão das aulas presenciais. Os nossos alunos da universidade, você tem um prejuízo de aprendizagem, embora a gente esteja com aula remota, você tem um prejuízo de aprendizagem. Claro. O nosso entendimento esse prejuízo de aprendizagem, esse prejuízo educacional, ele é ruim, ele é péssimo, mas ele pode ser recuperado. A vida não pode ser recuperada. Então, o que tem que pesar é isso, sabe? Então, o ideal seria que é uma logística muito grande, entendemos isso, são milhões de provas já impressas, são milhões de provas já distribuídas, mas quando eu comparo toda essa logística com a vida, do nosso ponto de vista, da universidade, da ciência, da academia, não há discussão. É a vida que é mais importante. Tá certo, Emídio. Olha, muito obrigada pelas informações. Sobre Parnaíba, doutor. Aqui em Parnaíba, alguns médicos, na semana passada, disseram que estava um comportamento um pouco diferente, uma velocidade de quanto o paciente que tinha gripe avançava. E você tem alguma informação sobre isso? Eles mandaram o material para o Ministério da Saúde. Efrem, é uma excelente pergunta, porque nos permite, inclusive, dizer o seguinte: nós não sabemos dizer em quanto tempo o paciente está sendo testado, está saindo o resultado desse paciente, os contatos que ele teve estão sendo rastreados, testados e isolados. Nós não sabemos, nós não temos essa informação. Ela não está clara para a gente. A gente sabe que o LACEN, uma equipe técnica fantástica, está fazendo um esforço enorme
A gente sabe que aumentou a capacidade de testagem, mas só saber disso não é suficiente. A gente precisa saber o detalhamento dessa informação. Em quanto tempo, por exemplo, você está citando Parnaíba, Efraim, mas em quanto tempo o paciente testado em Corrente do Piauí, a amostra está chegando em Teresina, porque a gente só está testando em Teresina, a gente não descentralizou a testagem. Em quanto tempo essa amostra chega em Teresina, ela é rodada, ela é feita a análise, e essa informação volta para a corrente. Os contactantes, as pessoas com quem esse paciente positivo teve contato, eles precisam ser imediatamente rastreados, testados e isolados. Isso é que é eficiente para interromper ciclo de transmissão. Então, efetivamente, Efraim, a gente não tem essa informação pública. A gente precisa dessa informação para que a gente possa se planejar. A gente só consegue se planejar de maneira eficiente com conhecimento, com publicidade de informação, para que a gente possa fazer estudo e, a partir disso, a gente ter um planejamento correto das ações. Obrigada mais uma vez, Emídio. Um bom dia para você. Obrigado, estamos à disposição. São 7h57.